Nesta aula vamos continuar as limitações constitucionais ao poder de tributar, assunto, como já chamei a atenção, da maior importância dentro do direito tributário. Muito bem. Vamos conhecer agora o princípio da uniformidade geográfica. Vamos lá, artigo 151, inciso 1º da Constituição Federal. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, DF ou município em detrimento do outro. No entanto, observe o seguinte, o próprio texto constitucional já traz uma exceção, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então, o próprio princípio já traz uma exceção. É lógico, minha gente, que neste caso são concessões de benefícios fiscais para desenvolvimento de regiões carentes. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus é uma área de tributação absolutamente diferenciada, com inúmeras isenções, benefícios fiscais, porque é considerado uma área de incentivo fiscal. Então, cuidado que é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, mas é admitida a concessão desses incentivos fiscais para desenvolvimento de regiões carentes, lógico, concedidos por lei, dentro dos critérios legais, mas é admitida essa concessão. Então, cuidado que no bojo do princípio da uniformidade geográfica, a própria Constituição já traz esta exceção. Princípio da uniformidade geográfica. O último princípio que nós aqui estamos considerando como princípios gerais, eu volto a insistir que essa divisão entre princípio geral e princípio específico é estritamente didática, doutrinária, mas nós precisamos agora conhecer o princípio da proibição da cobrança de taxa, que está, inclusive, fora daqueles 3 artigos 150 a 152. Está no artigo 5º da Constituição, inciso 34, nas alíneas A e B. A proibição de cobrança de taxa é uma imunidade. Uma imunidade é uma vedação constitucional à cobrança de um tributo. Neste caso, a taxa. Então, vamos lá. Artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 34, um direito ou garantia individual assegurado, são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Significa isso, minha gente, que sempre que você se achar lesado nos seus direitos, contra ato do poder público, você pode entrar com a petição e não pode ser cobrada uma taxa. E a linha B traz mais um detalhe ainda, vamos conhecer. A obtenção de certidões e repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. É vedado cobrar taxa com relação à obtenção de certidões e repartições públicas. Este é um dos princípios, uma das limitações e imunidades mais descumpridas. Vários estados e municípios cobram, na verdade, uma taxa para a obtenção de uma certidão negativa e é vedado pela Constituição, no artigo 5º, inciso 34, a linha B. Os meus alunos da faculdade dizem que eu tenho um problema de dupla personalidade. Porque na faculdade à noite eu coloco que é um absurdo que o Estado venha cobrar uma taxa para a obtenção de uma certidão negativa, porque é uma imunidade, é uma limitação ao poder de tributar. E no dia seguinte, no meu plantão fiscal,
como fiscal do Estado, eu exijo a taxa deles quando eles vão pegar uma certidão, porque o Estado, infelizmente, exige essa taxa, mesmo sendo inconstitucional. E eu estou seguindo a legislação estadual, portanto, tenho que exigir. Então, observe como nem sempre a prática ajuda no estudo do direito, não é? Porque a prática traz uma série de irregularidades. Então, é vedado cobrar taxa. Hoje você pega, por exemplo, na Receita Federal e vários estados e municípios já pega até pela internet a certidão negativa. Então, esta é a questão com relação à proibição de cobrança de taxas. E este princípio, com este princípio, nós encerramos o que nós aqui estamos chamando de princípios gerais das limitações ao poder de tributar. E agora, vamos entrar também no que nós vamos classificar como princípios específicos. Volto sempre a lembrá-los que essa divisão é estritamente doutrinária, não há necessidade de decorar se tal princípio geral ou específico, isso nunca seria perguntado. É uma divisão didática doutrinária utilizada aqui para facilitar a fixação dos princípios. Então, vamos conhecer o que nós vamos chamar aqui de princípios específicos das limitações ao poder de tributar. Princípio da não utilização de confisco, não limitação de tráfego, não concessão de privilégios a títulos federais, não diferenciação, não concessão de isenção, não cumulatividade e seletividade. São princípios específicos assim classificados por nós aqui. Muito bem. Vamos começar então com o princípio da não utilização de confisco. Princípio da não utilização de confisco. Vamos lá. Bom, o que é que determina o artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal? Proíbe confisco, mas de uma forma muito genérica. Vamos conhecer o dispositivo. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Utilizar tributo com efeito de confisco. Bom, por que eu estou chamando a atenção para a palavra tributo? Porque nós vamos estudar que a obrigação tributária, que é a obrigação de pagar no direito tributário, pode ser de pagar tributo ou penalidade pecuniária. Então, a penalidade não se confunde com tributo. Nós sabemos disso pela própria definição de tributo, que não constitui sanção de ato ilícito. Mas a penalidade, se for por uma infração tributária, é obrigação tributária e principal, porque envolve pagamento, a gente vai ver isso. Bom, então, penalidade não se confunde com o tributo. Vamos imaginar que eu, como fiscal, chego no estabelecimento, cobro R$1.000 de ICMS e R$500 de penalidade, de multa, de penalidade. Qual é o total de obrigação tributária que eu estou exigindo? 1.500. Agora, qual é o total de tributo? Só 1.000, que é o ICMS. Então, penalidade é a obrigação tributária principal. Mas, na verdade, o artigo 150, inciso 4º, veda a utilização, literalmente, de tributo e não faz referência à penalidade. Mas, antes de olharmos uma posição jurisprudencial muito importante com relação a esse princípio, nós precisamos saber o que é um confisco. Bom, nós temos duas ideias do que é um confisco, duas possibilidades de tributo com caráter confiscatório. Qual é a primeira possibilidade?
A primeira possibilidade é a cobrança não pecuniária de um tributo. Nós sabemos, pela definição de tributo, que tributo é toda prestação pecuniária. Então, eu não posso pegar um bem qualquer que seja ele, pelo valor mais baixo que for, como tributo, originariamente como tributo. É lógico, se o contribuinte estiver devendo uma prestação pecuniária, que é um tributo, a Fazenda Pública pode penhorar o bem, levar a leilão e com dinheiro arrecadado, que tal o tributo? Mas pegar originariamente um bem como tributo não pode, porque seria confisco independente do valor do bem. No entanto, esta é inquestionável, não depende de análise de mérito, mas existe uma outra posição considerada confiscatória, que é a cobrança pecuniária, mas abusiva. Então, se eu tenho um bem que custa 100 mil reais, vale 100 mil reais, e a Fazenda Pública me cobra 99 mil de tributo, é uma prestação pecuniária, mas é abusiva. E é considerada também confiscatória. Só que neste caso, nesta segunda hipótese de confisco, isso dependerá da análise do Poder Judiciário de caso a caso, para ver se aquela carga tributária é ou não confiscatória. E entrando em análises mais profundas que o Poder Judiciário terá que fazer, pode ser que um determinado imposto não seja, um determinado tributo não seja, mas que a carga tributária incidente sobre aquele bem, ou sobre aquele serviço, ou sobre aquela renda seja. Então, há toda uma discussão judicial que terá que ser definida caso a caso pelo Poder Judiciário, no que diz respeito ao caráter confiscatório por cobrança pecuniária excessiva. Por cobrança não pecuniária é inquestionável, independe do valor, independe de qualquer coisa. Mas na segunda hipótese depende da análise pelo Poder Judiciário de caso a caso. Nós temos situações, por exemplo, no ITR, porque ele terá suas alíquotas fixadas de modo a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas por força da própria Constituição Federal, o ITR ele chega a 20% do valor da propriedade. Rural, em 5 anos, o indivíduo paga a propriedade novo, se for improdutiva. É confiscatório, não é? Bom, essa é uma questão a ser decidida pelo Poder Judiciário caso a caso. Mas, volto a lembrar que o artigo 150, inciso 4º, veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Mas há uma posição jurisprudencial importante com relação a isso. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro tem uma previsão de uma multa mínima de 500% do valor do tributo que deixou de ser pago. Então, se o indivíduo deixou de pagar R$1.000 de tributo, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro determina que ele tem uma multa mínima de R$5.000 a pagar. O governador do Estado do Rio de Janeiro, na época, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Constituição do próprio Estado do Rio de Janeiro. E saiu a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à penalidade de 500%. Vamos lá. A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e a sua consequência jurídica, que é a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do contribuinte e em contrariedade ao artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, ação julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal. O importante aqui, olhando essa decisão, é que o Supremo Tribunal Federal, julgando uma questão de penalidade, deu como fulcro, como fundamento da sua decisão o artigo 150, inciso 4º, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Então, minha gente, o importante dessa história é saber que a Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, considera que a expressão tributo utilizada no artigo 150, inciso 4º, é, na verdade, qualquer exigência tributária, seja tributo, seja penalidade, seja lá o que for, com caráter confiscatório, mas lembro sempre que, nesse caso, vai ter que haver uma análise pelo Poder Judiciário de caso a caso.
E é mais uma jurisprudência importante com relação a este fato, para que a gente firme bem esse conhecimento. Vamos lá. É aplicável a proibição constitucional do confisco em matéria tributária, ainda que se trate de multa fiscal resultante de inadimplemento pelo contribuinte e de suas obrigações tributárias. Essa é uma decisão muito mais recente, de junho de 2009. Portanto, minha gente, reforça aqui o Supremo Tribunal Federal que o artigo 150, inciso 4º, embora traga literalmente a expressão tributo, aplica-se a qualquer exigência tributária. Seja tributo, seja penalidade, seja qual for o valor cobrado, confiscatório, dependendo, naturalmente, de uma análise do Poder Judiciário de caso a caso. Legal? No próximo encontro, continuamos as limitações ao poder de tributar.